Repitam comigo: os sinais que evidenciam a volta de Jesus. Queridos, quantos aqui creem que Jesus está voltando? Quantos creem? Então, o propósito dessa série de ministrações não é causar medo na igreja, mas é impressionante como tem crente que tem medo dessa questão de arrebatamento ou até mesmo de apocalipse. E o propósito desse ensino, dessa série de ministrações, não é produzir medo, mas é produzir temor no coração da igreja. Amém? Diga comigo: temor. Não só temor, mas um temor que produza, acima de tudo, um avivamento, um despertamento, para que possamos de fato termos uma vida totalmente voltada para Cristo. Isso é ser cristão. Parece que ser cristão ultimamente perdeu o sentido, porque as pessoas elas querem ser pessoas cristãs e ao mesmo tempo elas querem levar uma vida dupla, uma vida cristã e uma vida mundana. E ser cristão, na essência da palavra, é ter Cristo como centro da nossa vida. Então, o propósito dessa ministração é despertar o nosso coração, nos avivar, para que possamos de fato termos uma vida devota a Cristo. Sempre é pensando em Jesus em primeiro lugar, antes de tudo e acima de tudo. Jesus sempre deve ser o primeiro. Amém? Então, essas ministrações, nesses próximos 3 domingos, ela vai ser dividida em três assuntos dentro do mesmo tema. O tema central é a volta de Jesus. Mas nós vamos falar sobre 3 temas, começando hoje com os sinais da volta de Jesus na igreja. Mas nós vamos falar também sobre os sinais, aquilo que está acontecendo no mundo, que indica que Jesus está voltando. Nós vamos falar também sobre coisas que estão acontecendo em Israel, que também indicam que são sinais que mostram que Jesus está o quê? Voltando. Então hoje nós vamos falar sobre os sinais na igreja, na próxima semana os sinais do mundo e na outra semana os sinais em Israel. E aí no último domingo nós vamos receber aqui na igreja o nosso pastor Walker Melo, do Rio de Janeiro. Aí ele vai pregar um tema livre. Aí possivelmente em agosto, eu ainda estou orando sobre isso, talvez eu continue com esse assunto de escatologia, falando um pouco sobre o arrebatamento e sobre a tribulação. O que é que vai acontecer na tribulação, o anticristo, a imagem da besta, todos esses assuntos. E eu sei que esses assuntos são chamados de assuntos proféticos. E tem pessoas que têm medo de ler Apocalipse, como eu disse. E a Bíblia tem até uma bênção especial, que diz bem assim em Apocalipse, no final: bem-aventurado quem lê as profecias desse livro. Tem até uma bênção para quem lê Apocalipse. Mas tem pessoas que têm medo de ler Apocalipse e acabam perdendo essa bênção. E deixa eu explicar para vocês. Eu sei que vocês não vão assimilar agora prontamente de uma vez, mas Apocalipse, com esse pano que eu vou te mostrar, vai ser fácil vocês entenderem. E eu até quero convidar vocês para durante esse mês de julho vocês lerem Apocalipse. Amém? Pastor, amém. Então olha só, Apocalipse tem 22 capítulos. O primeiro capítulo de Apocalipse, ele trata sobre a primeira vinda de Jesus. Fala como ele veio, que ele morreu, ressuscitou. Fala de João encontrando com ele. É o capítulo 1 de Apocalipse. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, eles tratam sobre o período da igreja primitiva e toda como é a palavra? Toda essa era da igreja, até a era presente da igreja. Então, Apocalipse 2 e 3 fala sobre as 7 igrejas da Ásia,
que ali não é uma profecia específica só para as igrejas da Ásia, mas também ali são profecias para a igreja contemporânea, para essa era que estamos vivendo. Quando você lê então Apocalipse do capítulo 4 até o capítulo 18, todos aqueles eventos, catástrofes, coisas ruins que acontecem no mundo, tudo aquilo do capítulo 4 até o 18 é o período da grande tribulação. Está tudo ali, toda tribulação. Agora não estão os acontecimentos, não está na ordem cronológica, porque também a Bíblia não está escrita de uma forma cronológica, mas todos os capítulos do 4 até o 18, você vai ler com essa visão e vai entender, isso aqui se encaixa onde? Se encaixa nos 7 anos do período da grande tribulação que todos nós passaremos, amém? Não, não é amém. Nós não passaremos. Nós seremos arrebatados antes, amém? Diga, ô glória! O capítulo 19, aí trata então da segunda vinda de Jesus. Ele vem para pôr um ponto final nos 7 anos da grande tribulação. Capítulo 19. Depois que ele volta no 19, aí no capítulo 20, então se estabelece o milênio. Aí vai falar sobre os 1000 anos do reinado de Cristo aqui na terra. E nós reinaremos com ele. Quantos vão dizer, ô glória? Amém? Então é o reinado, é o milênio. E aí nos capítulos 21 e o capítulo 22, aí trata do estado eterno. Fim do milênio, encerra o milênio e começa agora então o estado eterno, que desencadeia com a guerra do Armagedon, etc e tal, algumas outras situações que ocorrem, mas tudo isso nos capítulos 21 e 22. Ficou fácil para entender? Apocalipse agora? Beleza, então leiam Apocalipse com esse fundo. Quando vocês estiverem lendo esse mês, o que vocês não entenderem, pode falar com o pastor Kelvin. É isso aí, vai ter um tempo de resposta, inclusive, que nós vamos fazer no YouTube, não é? Depois vamos explicar direitinho isso daí, nós vamos liberar as perguntas, e aí eu vou respondê-las pelo YouTube, e vou até chamar o pastor Heleno, os universitários, então, para ajudar, amém? Mas essa é a síntese, e esse é o assunto que nós vamos trabalhar durante esse mês de julho, sobre a volta de Jesus, amém? Então nós vamos começar falando hoje exatamente sobre os sinais da volta de Jesus na igreja. Se pudesse, você tiraria um pouquinho a máscara para respirar assim fundo e falar, o que é que vai vir aí, meu Deus? Ai, meu pai, vixe. Então vamos lá, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, nós temos aqui os versículos de 1 até o versículo 3, todos entenderam já? Encontraram aí? Beleza? Quem está com sono diga amém. Está todo mundo sem sono, beleza, então vamos lá, Mateus 16 de 1 a 3. Os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhe mostrasse o que, irmãos? Um sinal do céu. Isso é importante. Ele respondeu, vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, um bom tempo amanhã, céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Ele diz agora, vocês sabem identificar as condições do tempo aonde? No céu, mas não são capazes de interpretar o que, irmãos? Os sinais dos tempos. Observe que ele não diz aqui os finais dos tempos, ele diz o que? Os sinais dos tempos. Então, para cada tempo, como eu preguei aqui, para cada kairos, para cada tempo, sempre há o que? Os sinais. E nós estamos agora chegando no tempo do fim. Quantos creem assim? Diga, estamos chegando
no tempo do fim? No fim do quê? No fim do mundo? Não, no fim da era da igreja. É esse o tempo do fim que estamos nos aproximando, do tempo do fim da era da igreja. Quando é que vai se dar esse tempo do fim da era da igreja? Qual vai ser o evento que vai marcar, que vai determinar que acabou na terra a era da igreja? Será o quê? O arrebatamento. Quando a igreja subir, que for arrebatada, aí acabou a era da igreja. Então, nós estamos vivendo no tempo do fim. Marque isso no seu relógio. O fim de quê? O fim da era da igreja. Mas isso significa dizer que esse mundo não será destruído? Não, esse mundo um dia vai ser destruído. Inclusive, na tribulação, vai haver muita destruição na terra. Muitas coisas acontecerão na terra. Mas nós vamos ver isso mais à frente. Aí nós temos aqui agora o que disse Jesus. Vocês pedem novamente o quê? Um sinal. Porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Olhem para cá. Essa parte aqui de Mateus, capítulo 16, já se cumpriu? Sim ou não? Na dúvida, né? Pronto, essa parte de Mateus 16 aqui, esse sinal que ele disse bem assim, nenhum outro sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Esse sinal já aconteceu. Quando aconteceu? Quando Jesus morreu e ao terceiro dia ele fez o quê? Ressuscitou. Isso foi algo similar ao que aconteceu com quem? Com Jonas, que passou o quê? 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E como as pessoas podiam ter certeza então de que Jonas ficou de fato esse tempo todo na barriga do peixe? Porque Jonas, quando ele saiu com as marcas do seu corpo, ele foi queimado. Ele foi queimado com os gases na barriga do peixe, a química. Isso provocou nele marcas que deixou ele com queimaduras no seu corpo. E essas queimaduras eram um sinal de que Jonas, de fato, passou esse tempo no ventre do peixe. Mas ele não morreu, ele foi colocado de volta. Então, tudo que, se você lê o profeta Jonas, há muita similaridade entre Jonas e o próprio Jesus. Então ele disse assim, olha, nenhum sinal vai ser dado, senão do profeta Jonas. Então, depois que Jesus morre, ele ressuscita. E essa geração aqui de líderes, com quem ele estava falando isso, com os fariseus e os saduceus, eles acreditaram que Jesus ressuscitou, sim ou não? Não, eles não acreditaram. Então esse sinal para eles foi um sinal que que já aconteceu. Jesus, ele não vai ressuscitar de novo, ele já ressuscitou para sempre. Então esse sinal já aconteceu. Mas a palavra-chave aqui, nesse texto de Mateus 16, é justamente a palavra sinal. Quando normalmente nós viajamos, nós prendemos a nossa atenção para aquela viagem, para onde estamos indo, nós sempre procuramos o que? Sinais. Para saber se já estamos perto do nosso quê? Destino, não é assim? Você vai viajando e vai olhando, não é? Já passei por tal cidade, já passei por tal lugar, não é? Sandra é assim, a gente vai para Feira Nova esses anos todinho, mas ela ainda sempre, quando está chegando, ela vai perguntando, já passou por aquela árvore? Nós temos uma árvore no caminho lá, que ela elegeu, que é a nossa árvore, nosso amor. Ela vai ser a nossa árvore, já passou pela nossa árvore ou não? Aí
Aí tem os lugares, né? Então, quanto mais a gente vai chegando mais perto do lugar, quanto mais você vai chegando perto do seu destino, mais vai havendo o quê? Sinais, não é? Você vai vendo mais coisas que lhe asseguram que você já está chegando perto do seu destino. Então, é a mesma coisa, estamos aqui para entender hoje que os sinais que estão acontecendo na igreja, nós vamos ver aqui pela palavra de hoje que muitos sinais já aconteceram, outros estão acontecendo, outros sempre aconteceram, entretanto, porque estamos chegando perto do fim, do destino, da era da igreja, esses sinais estão o quê? Aumentando. Esses sinais estão se intensificando cada vez mais. E esses sinais remetem para o tempo do fim. Amém? Abra comigo sua Bíblia, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, por favor. Quantos estão entendendo? 1 João capítulo 2, versículo 18. Olha o que o João diz aqui. Ele diz bem assim: filhinhos, chegou a hora o quê? Final. Vocês ouviram que o anticristo está o quê, amados? Por vir. Então, João não estava dizendo que o anticristo já estava onde? Na terra, mas que ele estava o quê? Por vir. Quantos aqui já têm ciência, já ouviram, já sabem alguma coisa sobre o anticristo? Levante a mão. Levante a mão mais alto. Quem já sabe alguma coisa sobre o anticristo? Então nós temos quase que mais da metade da igreja aqui não sabe. Quem não sabe nada sobre o anticristo, levante a mão. Não tenha vergonha não, levante a mão sim. Nunca soube. Eu quero aprender, pastor, levante a mão. Então. Outros não levantou que sabe, nem que não sabe, porque tem vergonha de levantar que não sabe, né? Só pode ser. Então João está dizendo aqui que o anticristo está por vir. E ele diz mais bem assim, e muitos anticristos já o que? Apareceram. Por isso sabemos que chegou a última hora, ou a hora final. Diga comigo, estamos na última hora, na hora final. Mas alguém vai dizer assim, mas pastor, desde criança eu escuto essa história de que Jesus está voltando. Isso é conversa de pastor, é conversa de crente, porque desde criança que eu escuto isso. Então, se desde criança você já ouvia falar que Jesus está voltando, e é óbvio que ele ainda não voltou, então agora já está mais perto do que nunca. Não é isso, isso não vai deixar você assim mais relaxado, confortável. Então eu vou levar a minha vida de qualquer jeito, porque vai demorar muito ainda para ele voltar. Vocês acham, irmãos? Vocês acham que diante de tudo que está acontecendo ainda vai demorar muito para Jesus voltar? Não. E o que eu vou fazer então, pastor? Então, para que estudar? Para que casar? Para que trabalhar? Para que abrir empresa? Para que fazer essas coisas? Para que tocar os meus sonhos? Se ele já está para voltar. Porque nós não sabemos quando ele vai voltar. Então, enquanto ele ainda não volta, nós vamos tocando a nossa vida, mas preparados para a volta dele. Amém? A gente vai vivendo, tocando a vida, mas preparado. Se ele voltar, eu não estou apegado a nada. Se ele voltar, eu estou pronto para subir, para ir com ele, para ser arrebatado, para ir para o céu, para ir para a glória eterna. Amém? Então é isso que deve ansiar o nosso coração. Então esses sinais que estão acontecendo na igreja
nós vamos traçar duas linhas e linhas paralelas. São sinais, de um lado, sinais negativos, do lado de cá, e sinais positivos para quem está do lado de cá. Se eu fosse você, corria para cá. Linhas paralelas. Por que linhas paralelas? Porque não são sinais que estão acontecendo tipo assim. Não, primeiro tem que acontecer essas coisas para depois então acontecer essas outras. Não, as duas coisas, os sinais, tanto os negativos quanto os positivos, estão acontecendo paralelamente na igreja. Certo? Vamos entender sobre isso. E quando a gente olha para esses sinais que estão acontecendo dessa maneira paralela, essas coisas que vou mencionar aqui, como eu disse antes, elas já aconteceram, muitas delas, outras estão acontecendo e outras ainda vão acontecer. Esses sinais que vou mostrar aqui, tanto positivo quanto negativo na igreja. Se você olhar para, como eu disse, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver ali Jesus dando uma mensagem para que João escrevesse cartas a 7 igrejas. E as cartas tinham um teor que ela falava não somente para o líder da igreja, que no caso era o pastor, mas também ela falava de coisas que estavam acontecendo na vida das pessoas da igreja, e falava também de coisas que estavam acontecendo na liderança da igreja. Então a carta é dirigida, as cartas de Apocalipse 2 e 3 são dirigidas para as igrejas, não são cartas para o mundo, são cartas para as igrejas. Então ali já estava como se fosse um retrato do que estamos vivendo hoje. Coisas que estavam acontecendo ali naquelas igrejas também estão acontecendo hoje. Mas tudo o que estava acontecendo naquela época, como o que está acontecendo hoje, Jesus tinha ciência de tudo. Diga comigo, Jesus tem ciência de tudo. Tudo o que acontece na igreja geral, corpo de Cristo no mundo, bem como daquilo que acontece também como igreja local, instituição igreja, bem como nas pessoas individualmente. Abra comigo Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Quem está entendendo, diga amém. Mas até agora é só refresco ainda. Apocalipse 2, versículo 1. Ele diz bem assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Olhe para cá, esse anjo aqui não estava se referindo a um anjo espiritual, ao guardião espiritual da igreja em Éfeso. Quem era esse anjo aqui? Era o pastor da igreja de Éfeso, o líder da igreja. Então ele diz assim: essa é a mensagem daquele que segura na mão direita ao que, irmãos, as 7 igrejas, estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Olhem para cá. Os 7 candelabros de ouro representam as próprias 7 igrejas. E a Bíblia diz que Jesus é aquele que anda entre as 7 igrejas. Diga comigo, Jesus, Ele ouve, Ele vê e Ele sabe tudo o que acontece na igreja. Então nós vamos ver aqui algumas coisas que estão acontecendo na igreja. E você vai entender agora essas coisas negativas agora.
Eu vou começar falando sobre os aspectos negativos que estão acontecendo na igreja. Na igreja de uma maneira geral, o corpo de Cristo, em igrejas locais ao redor do mundo, e coisas que não é nem propriamente a igreja, a instituição, mas são pessoas das igrejas. Vamos para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Vamos começar a ler do versículo 1 em diante. Eu quero que você entenda também Mateus capítulo 24. Vamos lá. Todos chegaram já a Mateus 24? Sim? Vamos aqui. Quando Jesus saía da área do templo, que templo aqui, irmãos? Foi o templo lá em Jerusalém, que Salomão fez, que construiu, que depois foi destruído pelo Império Babilônico, mas que foi reconstruído por Neemias e Esdras. Então esse templo foi novamente reedificado e Jesus esteve nesse templo várias vezes. E agora ele está saindo do templo com os discípulos. Seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Olhem para cá agora. Aqui Jesus disse uma palavra profética específica para Jerusalém, para o templo. E ele disse que ele vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Eu vou deixar esse assunto para o domingo, quando falar especificamente sobre Jerusalém. Beleza? Mais tarde Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram. Aqui há 3 perguntas. O que eles perguntaram? Diga-nos quando tudo isso vai acontecer. Tudo isso o quê? Tudo isso o quê? A destruição de quê? Do templo que ele falou. Quando é que isso vai acontecer? Primeira pergunta. Segunda, qual será, que sinal indicará a sua o quê? A sua volta. Diga, segunda pergunta. E o final de quê? Dos tempos. Diga, terceira pergunta. Agora, olhando assim, você vai começar a ler então do versículo 4 em diante, entendendo que o que Jesus vai dizer a partir de agora é respondendo essas 3 perguntas. Quais são as 3 perguntas? Quando vai acontecer? Acontecer o quê? A destruição do templo. Qual é o sinal da vinda de Jesus? E quando será o fim dos tempos? Versículo 4. Jesus então respondeu: não deixe que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olhe para cá. Isso aqui já aconteceu. Já vieram muitos dizendo que era Cristo. Muitos não. Tem um maluco no Brasil aí, o Henry, não sei o que lá, que diz que porque é o meu pai, o papai me mandou, e você aqui, eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo, mas nunca fez nenhum milagre. Não tem nem 100 seguidores. Então esse aí é muito fácil saber que ele não é o quê? O Cristo. Ele diz, esses que virão dizendo que são o Cristo, vai enganar o quê? Muitos. Aí isso aqui vai acontecer mais na frente, que é quando vai aparecer o falso profeta.
Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Isso aqui está acontecendo? Sim ou não? Já aconteceu guerras e várias guerras e ameaças de guerras? Sim. Várias guerras mundiais? Sim. Mas ainda não é o quê? O fim. Ele diz, uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Isso aqui eu vou detalhar na ministração sobre os acontecimentos no mundo. Haverá fome e terremotos em vários lugares, em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Ele diz, isso aqui não é a tribulação ainda, mas é o começo. É um período que essas coisas vão acontecer e vão se intensificar. Agora ele fala aqui no versículo 9. Então vocês serão o quê? Presos, perseguidos e mortos por minha causa. Agora isso aqui já aconteceu? Já aconteceu? Esse aqui é um sinal na igreja, para a igreja. Isso aqui já aconteceu e está acontecendo na igreja, corpo de Cristo. Há perseguição? Há perseguição? Sim. Então agora vamos ter aqui alguns sinais, que são sinais, coisas que acontecem aonde? Na igreja, corpo de Cristo. Ah, mas aqui não tem perseguição, aqui não tem, mas na igreja, em outros países, principalmente em países lá no Oriente, inclusive nesses países, há até pena capital para quem pegar o evangelho. Pena capital é morte, matar na hora, sem nem passar por tribunal de julgamento. Então, acontecimentos na igreja, corpo de Cristo. E ele diz mais aqui, por minha causa serão odiados em todo o mundo. Está acontecendo um levante de ódio contra a igreja? Aí está. Está acontecendo um levante de ódio contra a igreja. Por quê? Porque a igreja está se posicionando na verdade da palavra. A igreja está se posicionando contra o sistema mundano, contra o pecado, contra tudo aquilo que eles acham que é certo e querem vivam, mas eles querem também colocar dentro da igreja. E como a igreja não aceita, ela está sendo odiada. E o discurso deles é o contrário. Somos nós, a igreja, que os odiamos. Não é assim? Então esse é um sinal que está acontecendo aonde? Na igreja. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim. O que mais? Trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão o quê? A muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos, o que, amados? Esfriará. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos perseguição contra a igreja, nós temos ódio, e se vocês não são atentos, vocês podem se alertar, porque o que a gente vê, o que o Estado Islâmico faz, são ações de ódio. Eles não somente perseguem, como eles matam, e matam à moda antiga, passando a espada no pescoço. Pode procurar, você vai ver vídeos na internet. E eles têm prazer em fazer isso. Eles têm prazer, os radicais do islamismo têm prazer em fazer isso, em propagar. Para eles, nós somos, na ótica deles, nós, a igreja, nós somos desviados. Nós somos uma aberração para eles, porque nós falamos em Deus, nós cultuamos a Deus e vivemos fora dos padrões que eles acham que deveríamos viver.
Por isso então que eles odeiam o cristianismo, sempre odiaram. Inclusive muitos dos discípulos aqui da época de Jesus foram perseguidos, mortos e se tornaram mártires. E ainda hoje acontece perseguição, morte e muitos mártires também ao redor do mundo. Então a perseguição nunca parou, ela sempre aconteceu. Mas esse é um sinal da perseguição, do que está acontecendo, mas que está se intensificando. O que dizer então dos falsos profetas e dos falsos mestres, irmãos? Tem se espalhado muitos falsos profetas e falsos mestres? Sim. O que são os falsos profetas? São pessoas que falam em nome de Deus. Falsos mestres trazendo ensinos errados da palavra de Deus para onde? Para a igreja. Distorcendo a Bíblia, distorcendo a palavra ao seu próprio prazer, à sua conveniência, para dizer o que a Bíblia permite, o que ela não permite, para dizer que é certo o que a Bíblia diz que é errado, para dizer que é bom o que a Bíblia diz que é ruim. Então falsos profetas estão cheias, as igrejas estão cheias de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos pastores, de falsos apóstolos. E você vai dizer assim, mas pastor, mas sempre teve, mas agora está em uma escala o quê? Maior. Se você vai para a internet mesmo, o que está acontecendo na internet é um volume muito grande de pessoas que estão pregando as suas heresias, as suas teorias e atraindo o quê? Pessoas e ganhando pessoas. Mas o problema não está só nos pastores, nos líderes, nos apóstolos, naqueles que ensinam, pregam, cantam ou ministram, mas também existem muitos lobos vestidos como ovelha no meio do rebanho. Sim ou não? Sim. Pessoas que entram nas igrejas e causam dano às igrejas. A igreja corpo de Cristo e as igrejas locais. Pessoas que aparecem, eu sou bonzinho, eu sou uma bênção, porque é fácil. É fácil dar a paz do Senhor, é fácil fingir que se converteu, é fácil dizer que aceitou Jesus, é fácil ser batizado nas águas, é fácil dar a paz do Senhor, é fácil comprar uma Bíblia, é fácil ter uma Bíblia, é fácil ter um linguajar de crente, e hoje se vestir como crente que nem mais diferença tem. Antigamente era até mais difícil, não era? Porque tinha que ter toda aquela roupa pentecostal. Mas agora nem isso mais, não tem mais diferença. Então, o lobo, no meio de quê? Das ovelhas. Isso são coisas negativas que estão o quê? Acontecendo. Ele diz aqui, apostasia. Sabe o que é apostasia? São pessoas que apostam da fé, ou seja, eles se apartam da fé. Pessoas que deixam o caminho de Deus, pessoas que deixam a palavra, pessoas que se apartam da palavra, pessoas que deixam o caminho do Senhor, pessoas que, ele diz aqui, muitos esfriarão. Irmãos, você acha que essa pandemia esfriou a igreja? Eu digo que não. Eu digo que a igreja já estava fria. A pandemia não esfriou a igreja. As pessoas já estavam frias. Aqueles que estavam frios continuaram frios e continuaram agora se escondendo atrás de quê? Da pandemia. Muitos se afastaram das igrejas. Não foi a pandemia que os afastou, que os privou de estar na igreja, porque a igreja nós somos aonde estivermos. Nós somos igreja em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde estivermos, nós somos igreja. Aonde reunir 2 ou 3, ele diz, eu estou no meio de vocês. Ele está em nosso meio, Ele é entronizado em nosso meio. Quantas pessoas aqui, quando estava fechada a igreja, fizeram culto em casa? Vários aqui.
Não, pastor, eu fiz culto em casa, eu estava ceando em casa, eu estava louvando, eu não estava indo para a igreja, mas eu estava servindo a Deus, trabalhando, orando, abençoando, ajudando. Eu me mantive fiel como dizimista, como ofertante. Eu fiz a minha parte, continuei servindo ao Senhor. Mas tantos outros que já estavam frios se esconderam na pandemia. A pandemia não esfriou ninguém. Porque se tribulação esfriasse, a igreja primitiva tinha morrido no primeiro século. E a igreja primitiva não morreu. Quanto mais batia, mais crescia. Quanto mais matava os cristãos, mais apareciam. Quanto mais perseguiam, mais eles se espalhavam. Quanto mais perseguia, se espalhava. Quanto mais proibia de orar, mais eles oravam. Quanto mais proibiam de falar do nome do Senhor, eles falavam do nome do Senhor. E Pedro disse: eu não vou deixar de falar do nome do Senhor. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. É isso que eu quero. Então a pandemia não esfriou, ela apenas expôs o que já estava lá dentro camuflado. E ele disse que nos sinais dos tempos, no final da era da igreja, isso vai acontecer. Esse esfriamento, esses escândalos que estão acontecendo na igreja. Irmão, sempre aconteceu escândalo na igreja, sim ou não? Sim, com pastor, com padre, com bispo, com arcebispo, com apóstolo, com profetas, com evangelistas, sempre aconteceram escândalos. Mas hoje começa a acontecer um escândalo aqui na igreja, outro ali, em outra igreja, em outro lugar. Eu vejo crentes: eu não quero ir para a igreja mais não. Porque é tanto escândalo na igreja. Então você nunca leu a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver escândalos na Bíblia. Pessoas que pecaram, pessoas que erraram, pessoas que pisaram feio na bola. A Bíblia não omitiu, a Bíblia não escondeu, mas tudo foi tratado e passado a limpo. E você vai desistir por causa do escândalo? Você vai desistir? Escândalos acontecem com pessoas, pessoas erram, líderes erram, instituições erram, mas Jesus não erra. Você pode escolher outro pastor, você pode escolher outra igreja, você pode escolher outro lugar, mas o que você não pode fazer é abrir mão da sua fé em Jesus. A fé em Jesus, ela é inegociável. Mas o que estamos vendo hoje, ele diz que o pecado vai aumentar. E isso está acontecendo, irmão, sim. As pessoas estão vivendo uma vida de pecado deliberada e desenfreada. Deliberada, desenfreada. Casos de adultério que não é o homem que adulterou somente com uma mulher, com várias mulheres. Casos de aborto e tantas coisas sujas, de pecado deliberado, acontecendo assim, que não é mais uma coisa que a pessoa fez porque eu escorreguei, porque eu fui tentado. Não, a pessoa estava ciente, sabendo que ia se entregar para aquilo, para a coisa errada, para as drogas, para a bebida, para a vida suja. De pessoas que saem do altar. Eu conheci uma pessoa que ele disse para mim: eu preguei bêbado na igreja. Ele disse: eu preguei bêbado na igreja, eu tinha bebido. Ele foi pregar na igreja. Mas Deus me usou, e Deus usa. Deus usa, pastor, usa. Ele usou um jumento. Agora aprovar não aprova não. Sinais sempre aconteceram, mas agora estão o quê? Se intensificando. Muitos e muitos outros escândalos que estão debaixo do tapete vão vir à tona. Vão vir à tona. Sabe por quê? Deus sempre parou o pecado com juízo. Sempre.
sempre. Nunca as coisas passaram aos olhos de Deus desapercebidas. Deus sempre trouxe juízo. Lúcifer, quando errou lá no céu, foi julgado e lançado da presença de Deus, junto com a terça parte dos anjos que se corromperam com ele. Adão e Eva, quando pecaram, quando erraram, foram julgados por Deus. Os anjos que antes de Noé, em Gênesis capítulo 6, um pouquinho, versículo capítulo 5, anjos que se corromperam, que se relacionaram com mulheres. A Bíblia diz que eles se corromperam, deixando a sua forma natural. Eles foram julgados. E esses que foram julgados, a Bíblia diz que eles estão trancados em prisões eternas. Esses não estão nem por aí soltos, como os outros demônios estão soltos, não. Como a terça parte que se corrompeu com Lúcifer. Esses outros que pecaram dessa maneira, eles estão guardados em prisões eternas, aguardando o julgamento deles. Deus nunca deixou desapercebido. Na época de Noé, o pecado desenfreado, o ser humano pecando. Deus, bufo, julgamento. Julgou aquele mundo todo. Deus julgou os hebreus num deserto. Deus julgou o faraó. Deus julgou Moisés. Deus julgou os reis de Israel. Deus julgou os profetas de Israel. Deus julgou os sacerdotes de Israel. Deus julgou o povo. Deus julgou a nação. Deus sempre interveio com julgamento. Deus julgou Sodoma e Gomorra. E vocês acham que Deus não vai julgar a igreja? Vocês acham que não vai haver julgamento para a igreja? Não, pastor, mas na igreja não. A igreja, ela é de Deus. Ela vai ser arrebatada. De qualquer jeito ela vai ser arrebatada. Porque eu disse que a igreja, quando a trombeta tocar, ela vai subir. Antes de subir vai ter um corte. Buf. E uma boa parte vai ficar. Que ela vai subir, vai. Só não sei se todos vão subir. Ou quantos vão subir. É certo que a igreja vai subir e que ela vai ser arrebatada. Mas antes disso vai haver julgamento. Abra comigo sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro 4. Quem já encontrou, diga amém. Diga, eu não estou com medo. 1 Pedro 4. Todos encontraram? Diz bem assim no versículo 17: Pois chegou a hora de que, irmãos, do julgamento, que deve começar pela onde? Pela casa de Deus, que é a igreja. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Diga comigo, vai haver julgamento. E o julgamento começa pela igreja. Olhem para cá. Igreja, instituição, igrejas, instituições serão julgadas e fechadas. Quanto também indivíduos, crentes e líderes serão julgados. E ainda bem que Deus vai julgar. Porque o cara pode pensar bem assim, então é melhor nem fazer parte da igreja, já que tem um julgamento. Ele diz, se a igreja vai ser julgada, imagine os ímpios. Então, contudo, é melhor estar do lado da igreja. Porque é para ser salvo, pelo menos pelo um triz, por pouco. E eu quero falar sobre alguns tipos de julgamento que acontecem, do juízo de Deus.
Há um tipo de juízo quando Deus julga. Há um tipo de juízo que quando Deus traz esse julgamento, a pessoa, na verdade, ela não perde a sua salvação. Porque ele diz aqui, ele foi salvo por um triz. O que é salvo por um triz? Por pouco. Quem aqui quer ser salvo por pouco? Não, né? Diga, eu quero ser salvo. Diga completo, de primeira. Esse negócio de ser salvo por um triz, rapaz, colocar a vida nessa condição não é uma coisa boa, não. Não quer, rapaz, foi salvo, foi por pouco, viu? Aí quase que ele perde. Mas esse que é salvo por um triz, geralmente morre prematuramente. E aí, muitas pessoas estão morrendo e tantas outras vão morrer prematuramente. O que foi, minha filha? Pastores têm morrido pregando no púlpito. Pastores pregando, filmado, morrido, pá, cai duro. Pastor, quer dizer então que todos os casos de pessoas que morrem prematuramente é porque Deus está julgando? Possa ser que não, ou possa ser que sim. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que elas fazem. Nós não sabemos a vida delas no secreto, mas Deus sabe. Não nos compete julgar ninguém. Não nos compete chegar num lugar e a pessoa morrer no velório e dizer assim, ai, morreu. Não, não chore não. E foi Deus quem julgou mesmo esse miserável. Nós não podemos fazer isso. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, quando fala inclusive sobre a ceia, diz bem assim, olha, muitos de vocês tomam a ceia indignamente, e por isso muitos já morreram, ou estão doentes, porque foram julgados. Foram julgados para não serem condenados com o mundo. Ou seja, essa pessoa que foi julgada, como Coríntios relata, não os nomes, mas diz que muitos já morreram prematuramente, foram essas pessoas que foram salvas por um triz. Foi salvo por um triz. Perderam a vida prematuramente. Por quê? Porque não viveram como deveriam viver. Não fizeram do Evangelho o que deveriam fazer. A Bíblia também narra um fato de um casal na igreja primitiva, em Atos capítulo 5, de Ananias e Safira, e diz que eles eram discípulos do Senhor. E isso foi na Nova Aliança, no Novo Testamento. Não, esse negócio de juízo é no Velho Testamento. No Novo Testamento só tem bênção. Então você quer essa bênção de Ananias e Safira para você? Você quer essa bênção então? Vendeu a propriedade. Chega lá Ananias. Pedro olha para ele. E ele diz, eu trouxe aqui a parte da venda dos terrenos. E ele disse, Ananias, por que você permitiu que o diabo enchesse seu coração, mentindo para o Espírito Santo? Por que você reteve parte do dinheiro, dizendo que você vendeu por tanto, quando vendeu por tanto? O dinheiro não era todo seu? Você não poderia fazer o que você bem quisesse? Por que o diabo encheu seu coração? Pois bem, ali estão os homens que vão carregar o seu corpo. E ele então fez o quê? Puf, apagou. 3 horas depois, sem nem saber notícia do marido, para onde ele foi? Foi rodar de Uber? Olhando, cadê esse homem que não chegou ainda? Está aí em algum lugar, está orando no tempo. Cadê esse homem? Não sei. Ela foi para o templo.
Cara mais lisa e lavada. Bem de pé. Você vendeu a terra. Está aqui a parte. Ele disse: por que você entrou em acordo com o seu marido para mentir o Espírito Santo? Tipo assim, vocês pensam que Deus não vê tudo que vocês fazem em casa, não, né? Você sabe que ainda hoje tem gente que faz assim na igreja? E pessoas querem dar o signal na igreja. O pastor não sabe quanto eu ganho, eu estou precisando disso. É verdade, eu nem sei, não quero saber, você vê como você quiser. Mas Deus sabe se você está fiel ou não. E cuidado como é que você está construindo a sua vida. Aí, deixa eu olhar para a situação, depois bem, ali estava a porta, aqueles 2 homens ali, Delta e Marcos. Os 2 homens. Que levaram o corpo do seu marido, também levaram a ti. E ela, E o que aconteceu com essas mortes? Essas pessoas foram para o inferno, eles 2? Não. Qual foi o pecado deles? Blasfêmia do Espírito Santo? Eles fizeram o quê? Mentira. Agora, será que essa foi a primeira vez que eles mentiram? Será que a mentira já não é uma prática na vida deles? O juízo veio para eles ali. O julgamento veio para eles ali. Eles certamente foram salvos. Foram tristes. Porque se eles continuassem com essa vida de mentira, talvez eles perdessem a salvação deles. Então, você não pode pensar assim que Deus foi muito ruim com eles. Deus é tão amoroso que os julgou naquela hora para pelo menos salvá-los. E é assim que Deus continua sendo. Talvez você está aqui, mas está com uma vida muito podre. Talvez está com uma vida muito atrapalhada, muito torta. E para ninguém não sabe, para a pessoa, para você é um crente bem bacana. E está vendo, eu estou assim, nem nada acontece comigo. É Deus dando tempo para você se arrepender. Mas você não pense que o tempo que Deus dá para arrepender é tolerância, não. É misericórdia. Porque há juízo que Deus, antes dele intervir com o julgamento, Ele nos coloca em uma condição de disciplina. E nessa condição de disciplina, a gente perde somente a posição e a condição que a gente ocupa no corpo de carne, ou de liderança, ou de etc e tal. A gente só perde isso. E a depender como a gente vai respondendo ao tratamento, se vai se submetendo à palavra, se vai sendo maleável, sendo tratado, Deus ainda então vai lá e nos restaura, não só o coração, como até a posição. Deus vem com o julgamento e há juízo que a pessoa não só perde a vida de maneira prematura, como ela perde até mesmo própria salvação. E a Bíblia diz em 1 João 5,16 que há pecados para o homem, que é pecado para a morte. Eu nem digo para você orar, não adianta orar, porque a pessoa já está decidida a fazer e a viver aquilo. Seja porque o pecado pode ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Marcos 3,29 diz que é o pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo, ou até mesmo porque a pessoa está decidida a não querer mais saber de quem? De Deus. Eu não quero Deus, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber da palavra, eu não quero saber de nada. E você acha que não vai haver julgamento? Diga comigo, há julgamento. Há julgamento. Para a igreja. Qual é a sua condição? Você hoje se sente um homem ou uma mulher aprovado e aprovada por Deus? Tem áreas obscuras na sua vida? Se tiver, amados, se tiver,
capítulo 12, diz que Deus ele nos dá o tempo para o arrependimento. Mas esse Deus que nos dá a condição de arrepender não é Deus do brincadeira. Deus 12 diz que Ele é o Deus, Ele é fogo consumido. E o Deus é fogo consumido. É amoroso, sim. E em Hebreus 10, 25 diz assim: irmãos, não deixe de congregar como alguns estão fazendo, ainda mais vendo que se aproxima aquele dia. Não permita que o seu coração se esfrie. Você não está vendo que já está chegando o dia? Não deixe isso acontecer em sua vida. Mas, como eu disse, esses são acontecimentos negativos na igreja, que sempre aconteceram, mas que agora estão acontecendo em escala maior. Mas em meio a esses acontecimentos negativos também tem os sinais, que são os sinais de quê? Positivos. Eles estão acontecendo também paralelamente na igreja. E está inclusive impulsionando a igreja, tanto a igreja como instituição, como indivíduo, a alcançar e a viver o seu propósito e cumprir com o seu papel aonde? No mundo. Deus está impulsionando a igreja para que ela viva, para que ela cumpra o seu papel, como disse aqui Filipe na mensagem domingo sobre a eclésia. Deus está preparando a igreja, levantando a igreja, por mais que aconteçam as coisas negativas, por mais que tenha esfriamento, por mais que tenha pessoa se afastando da fé, por mais que tenha obstáculo, resistência, escândalo, frieza, perseguição e tantas outras coisas, mas a igreja de Cristo é imparável. Ela é imparável. Mateus 16, 18, disse: Pedro, tu és Pedro, pedra, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Os portões do inferno não vão prevalecer, a frieza não vai prevalecer, o desânimo não vai prevalecer, os escândalos não vão prevalecer. Tem pessoas que causam escândalos, sim, mas tem muita gente boa na igreja, tem lugar bom, tem vida séria, tem povo sério, tem pastor sério, tem profeta sério, tem comunicador sério, tem mestre sério, tem igreja, instituição séria. E essas igrejas o diabo não vai derrubar, não vai destruir. Não vai destruir. E mais, Deus está promovendo um avivamento na igreja. E eu quero que os jovens, adolescentes prestem atenção a essa parte. Porque um dos sinais mais positivos na igreja é que uma nova onda, um novo mover do Espírito Santo vai sacudir o mundo. Vai sacudir o mundo. Esse mover foi profetizado em Joel capítulo 2. E a profecia de Joel capítulo 2, ela não aconteceu plenamente ainda. Aquela profecia de Joel capítulo 2 tem 3 tempos nela. Tem a era da igreja, tem a profecia ali que encaixa-se na época da tribulação e na volta de Jesus. Vamos ler Joel capítulo 2. Quantos estão recebendo, diga amém. Quem já quer ir para casa, diga misericórdia. Joel capítulo 2. Se você achar primeiro do que eu, me avise. Esses filhos da mãe desses profetas pequenos é uma luta para achar, né? Vou fazer uma Bíblia só dos profetas menores. Vou dizer Abadia, Joel, Miqueias, aí vou pegar a outra Bíblia. Joel 2, está aqui. Aí ele diz: então depois, 2:28, que eu tiver feito essas coisas, derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de pessoas. Seus filhos e suas filhas
profetizarão. Aleluia. Os velhos sonharão e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até sobre os servos e servas. Farei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, até que chegue o grande e terrível dia do Senhor. E mais todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Olhem para cá, essa profecia, 3 tempos aqui: a era da igreja, tribulação e sobre a volta de Jesus. Quando começou a se cumprir essa profecia? Quando? Em Atos 2. Estavam reunidos no mesmo lugar orando. De repente veio o som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E foram vistas entre eles cerca de 120 pessoas. Línguas como que de fogo repartiu e pousou sobre cada um deles. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo consentia que falassem. Então foi aquele calabachérias, foi aquele mover, aquela glória na igreja, todo mundo falando em língua, os 120 falando. Mas nesse mesmo dia estava acontecendo o Pentecostes, a festa de Pentecostes estava para acontecer ali em Jerusalém, e tinha pessoas, judeus de várias nações que tinham ido para Jerusalém, e de repente eles começaram a ouvir o barulho que estava vindo do cenáculo. Pedro então com os demais tiveram uma ideia: vamos sair do cenáculo e vamos às ruas. E eles saem do cenáculo então e vão às ruas, vão cumprir com o seu propósito de eclésia, igreja, chamados para fora. Eles não ficaram no mover dentro da igreja, eles receberam o mover na igreja, mas eles foram às ruas. E é isso que o Espírito Santo está fazendo nesses dias. Ele vai promover uma unção, uma nova onda, um novo mover do Espírito, que vai fazer com que a igreja, tanto instituição como indivíduos, cumpram com o seu propósito, com o seu papel no mundo. E eles saem para as ruas, e Pedro diz assim: por que vocês estão olhando para nós como se estivéssemos bêbados? Ainda são 9 horas da manhã, nós não estamos bêbados como vocês estão pensando. O que nós estamos experimentando foi aquilo que disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E o que estamos vivendo aqui foi o que Joel disse. Ele ali não teve os outros sinais que Joel disse que iria acontecer. Por isso que esses outros sinais remetem à tribulação, porque são coisas que acontecerão na tribulação. Mas ele começa a pregar, e Pedro vai pregando sobre Jesus, anunciando a salvação. E a Bíblia diz que naquele dia houve um acréscimo de 3.000 almas. Mas não foram almas comuns, foram judeus que se converteram, que voltaram para as suas cidades, para os seus países, para os seus lugares, com experiência com Jesus, tendo agora uma base, porque mais adiante, quando Pedro e Paulo vão pregando a palavra em várias partes do mundo, vão encontrando com esses judeus que estavam no Pentecostes, que haviam recebido, e agora eles novamente se conectam e eles passam a viver o que Deus tinha para eles. Isso é o que Deus está preparando para a igreja dos últimos dias. É um mover, é uma onda que será imparável. A onda do Espírito Santo será imparável. É uma onda que vai vir, mas ela não vai passar, ela vai crescer, ela vai tomar mais força, até que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E quem é que vai anunciar a glória de Deus? Somos nós.
nós iremos, os jovens irão, adolescentes irão, sobre bandeira vocês irão, vocês correrão com a palavra, como está em Atos capítulo 17, 6, que ele disseram bem assim: olha, aqueles que estão incendiando o mundo chegaram até aqui, e essa palavra vai se espalhar pelo mundo todo, pelo Brasil, pela escola, pelas faculdades, pelas empresas, no comércio, nas ruas, no prostíbulo. Esse mover do Espírito é imparável, porque Efésios 5:27 diz que ele vem buscar para si uma igreja gloriosa, uma igreja santa, pura. Por isso que vai haver o corte da igreja, porque aqui ele vem buscar essa igreja que anda em santidade, anda em temor, anda em consciência, que serve a um Deus vivo, que é amoroso, mas que é fogo consumidor. E Deus está fomentando na juventude um chamado, e eu tenho visto jovens lutando com questões de família, com questões de trabalho, com tantas coisas, falando: ai pastor, como eu quero obedecer a Deus, eu sei que Deus tem um chamado na minha vida, mas tem situações de família. Ai pastor, como eu quero me entregar mais, como eu quero ter mais tempo para estudar, mas os meus pais colocam pressão, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que ir para a faculdade, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e ao mesmo tempo Deus fomentando, e isso que Deus está fomentando é porque aí tem uma outra parte, uma parte do avivamento está recaindo sobre os jovens, e a outra parte sobre os mais velhos que são os precursores da oração, são esses que estão orando, são esses que estão gerando esse mover global de oração, e esse mover de oração é o que está produzindo todo isso, esse volume na igreja de escândalos, de julgamento, de tudo. É esse mover de oração que está queimando na igreja e está sendo levantado, e a Bíblia diz em Hebreus que haverá abalos, para que tudo aquilo que não for abalado não permaneça, e só permaneça aquilo que é inabalável. E esses mais velhos estão carregando a oração, mas eles não são vistos, porque são como aqueles que trabalham por trás das cortinas. Eles não são vistos porque eles são como um iceberg que estão por baixo e só tem por cima uma ponta. Mas Deus está vendo cada um, os Simeões e as Anas que estão se levantando e falando: Senhor, eu estou diante de Ti, eu não posso mais ir, mas eu estou aqui abençoando aqueles que estão indo. Eu estou orando pelos missionários, por Violeta, por Eliel, por Felipe que vai, por outros que vão, por Bahia que vão, por outros que irão, por outros que irão. Eles irão. Eu não vou, mas eles irão. Pai, aqueles que estão clamando: Senhor, sara a sua igreja, sara essa geração, limpa a igreja, limpa. Essas pessoas não se abalam quando vê os escândalos, porque elas sabem que, a bem da verdade, os escândalos são resposta das suas orações. Respostas de Deus, são respostas de Deus. Nós não queremos, e Deus não vem buscar uma igreja maculada, suja. Ele vem buscar uma igreja limpa. Por isso esse processo de purificação, de limpeza, está vindo à tona a sujeira. E nesse meio tempo todo do avivamento Deus está trazendo sobre a terra. E você faz parte, diga eu faço parte. Diga eu faço parte. E Deus está levantando um mover sem precedentes na história. Não é avivamento que acontece em um lugar isolado no mundo, em outro país, em outro lugar, mas aonde houver genuinamente 2 ou 3, uma igreja, pessoas ou instituições sérias que realmente são dirigidas pela palavra, pelos princípios, esses lugares Deus vai honrar de uma maneira gloriosa e copiosa com o mover do seu Espírito. E eu pergunto a você: de que lado você está? De que lado você está? Você está de lado daqueles que vão fazer parte desse mover? Ou você é aquele que está no muro? Ou você é aquele que está do lado da frieza, do desânimo, do abatimento? Você é das virgens que são prudentes e que guardam azeite? Ou você é daquelas virgens que estão dormindo? Você está de que lado? Eu digo para você: não tem mais tempo para ser perdido. Se você é um crente, assuma a sua identidade e vida como crente, custe o que custar.
Porque quando o Senhor vier buscar a igreja, Ele vem buscar aqueles que são fiéis. Apocalipse 2:10, sejam fiéis até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E é isso que nós queremos. Nós não queremos um avivamento que só promova satisfação para nós. Nós queremos algo consistente, que sacuda com a nossa vida. Tem uma grande colheita de almas para ser colhidas. A Bíblia fala da grande colheita das nações. A Bíblia fala que nos últimos dias vai haver uma transferência de riqueza para a igreja muito grande. E essa transferência de riqueza que vai haver para a igreja não é para a igreja instituição ficar mais bela, mais imponente na sociedade, mas é para ela cumprir com o seu papel de igreja na sociedade. É para indivíduos que vão investir na obra, que vão financiar o evangelho. São pessoas que falam: não, eu não tenho apego a nada, aquilo que Deus colocar nas minhas mãos, eu vou investir na sua obra. Mover do Espírito já está em andamento na face da terra, e nós queremos estar como se fosse no meio desse furacão, dentro dele. E é você quem decide que lugar você ocupa na igreja. Desculpas ninguém tem. O arrebatamento vai chegar. É a coisa mais certa que tem nessa vida, é o arrebatamento. E eu tenho aqui novos convertidos, visitantes, que não têm ideia de como se dará o arrebatamento. E eu quero mostrar para você como é que vai se dar o arrebatamento na igreja. Apaga as luzes e solta o vídeo. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Vamos ficar em pé. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero fazer um apelo para você que talvez ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso agora. Você quer se entregar hoje para Jesus, aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador? Levante sua mão. Se você quer fazer isso agora. Isso, já tem uma pessoa aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém que tomar essa decisão hoje? 2 pessoas. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida hoje para Jesus? Se você quer entregar-se para Ele de coração, levante sua mão dizendo: eu quero me entregar para Jesus. Essa decisão é única, é ímpar, só você pode tomá-la por você mesmo. Só você pode tomá-la por você. Permaneça com a sua mão levantada. Eu quero pedir que Lucila e que Bahia, ajuda ele, aquele rapaz, orando com ele. Tem mais alguém que hoje também quer se reconciliar com Jesus? De repente você está afastado dos caminhos do Senhor e você hoje quer se reconciliar com Ele. Onde está essa pessoa?
Você quer voltar para Jesus hoje? Se sim, levante sua mão. Se você hoje quer voltar para Jesus, quer se reconciliar com Ele, levante a sua mão, dizendo: sim, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero voltar para os caminhos dEle, eu quero servi-lo com todo